Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Este é o Solado, a sua dose semanal de música e futebol, não necessariamente nessa ordem. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí pessoal, Thiago Zuma falando aqui, nem tanto de cabeça inchada por ontem, na esperança e expectativa de que sábado o time consiga sair do inferno. Não posso falar porque, assim, quando o Thiago vai lembrar de uma mensagem que eu mandei no grupo de Zap, como é que é? Quando eu vi Fagner capitão, eu falei, cara, não, não, aí é demais, entende? Ai, foi uma atuação horrorosa, assim, tanto é que o time melhorou um monte depois que ele saiu do segundo tempo. Como é que é aquela imagem que circula no Zap? O Fagner, Fagner brigando, aí ele valentão. O Fagner da marcação, ele anãozinho, assim. É duro que ele tava jogando até bem, assim, ele teve uns últimos jogos até o fim de semana, ele tava jogando bem. No fim de semana foi um desastre e ontem mais ainda, assim. Acabou a boa fase. Mas tem mais 2 anos de contrato que o Corinthians conseguiu renovar. Mas eu não posso falar nada porque daqui a pouco o maré do Tite estaciona, então, tipo, não sei como é que é. Isso aí vai estacionar em janeiro, vai estacionar agora, sabe? Tipo assim, as coisas que preocupam a gente, assim. Não, 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 não. Vejas muito bem que neste ano não vou querer trabalhar porque preciso pensar. É, já estou me preparando para todo aquele vocabulário de como é que é. Nós vamos imprimir uma força do time. Temos que pensar em desempenho. O meu atleta, ele tem o direito de errar. Ela, isso, a bola, o campo chega, o campo grita. Eu já vou carregando, a gente já vai recarregando o titez, assim, Uma tipo, coisa. como é que é? Esses ternos, não sei os termos dele na. Eu só fico preocupado que Pedro Jeromel se aposenta, então, tipo assim, isso é um péssimo indicador, porque em Pedro Jeromel se aposentando, cai um amuleto que poderia nos dar o oitavo gauchão seguido. Então, tipo, olhei para aquilo e falei assim, ih, rapaz, tiraram o cara, tiraram o amuleto. Então, É duro, vai ser ver o Roger Machado campeão gaúcho. finalmente, né, tipo, como é que é? Já comentamos, o Zé, já comentamos aqui outras vezes, tipo, não. Ele é um bom treinador, entende? Como é que é? Eu sempre brinco assim, como gremista, eu desejo muito sucesso para ele, que ele seja vice. Muito sucesso, que ele seja vice. Não, mas tirando a piada, tipo, é o cara que merece. O problema dele é que eu sempre digo, e sempre vou repetir, ele é um cara muito, muito cordato pro futebol, entende? Quando é que você vai ver um técnico de time de futebol falar que faz anamnese de jogador, entende? Isso é uma coisa de você, sabe? Sabe, tipo, ele é um cara muito legal, um cara muito cordato, assim, mas como é que é? Ele me lembra, eu já falei isso, mas eu sempre falo. Ele me lembra muito o Brad Stevens, que era o técnico do Boston Celtics, e aí ele vira caramba, não, o GM, caramba, lembro lá. Ele vira o executivo principal do time, não o dono do time, mas o executivo principal de operações do time. E é o cara que todo mundo olha assim. Daí o Celtics teve aquele ano que o Yudoka, que tinha sido vice, tem um relacionamento um relacionamento não aberto para a corporação com uma funcionária. Foi uma forma de proteger, teve alguma coisa mais por trás disso. Aí demite o cara que é vice-campeão, no outro ano fica ali ralando. Aí, tipo, o cara pega, foi quando ele trocou lá, como é que é, o Marcus Smart, e todo mundo, tipo assim, pô, você trocou o Marcus Smart, tipo, como assim? O cara é um dos principais jogadores do Celtics. E aí, hold my beer, e justamente, tipo, o fato de ele ter trocado e ter pego. Eu lembro o que foi que ele pegou esse ano. E, tipo, foi que ajeitou o time e tava todo mundo olhando e falou assim: tá, Brad Stevens, realmente, tipo, você é o cara que é para ser executivo. Então, o Roger, pra mim, é muito isso, assim, o cara que ele tem que ser um bom VP de futebol, sabe? Tipo, anamnese do jogador, entende? Imagina o Tem. Roger e o Abel no mesmo, assim, tipo, juntos, entende? Tipo assim, cara, o Aurélio. Assim, ó, tesauros.com dá pau nesse momento, assim, sabe? Nem o Word aguenta, é um negócio, assim. Mas vamos lá, vamos lá. Ai, Esse é um tema que a gente está respirado antes de ir, assim. A gente estava até comentando semana passada, nós terminamos a gravação do último episódio falando do Pitch Passarel. E foi, curiosamente, foi o final, assim, né? A gente falou, pô, não, pá, que tem essas que é melhor, tal, isso aqui. E aí, quando foi muito, muito insano, porque, assim, foi rápido e valeu, e todo mundo, como assim? Pera aí um pouquinho.
Não foi exatamente rápido, né? Porque ele fez o show em 31 de agosto e passou mal, e nesse tempo todo não se tinha nenhuma notícia de evolução, né? Só que foi rápido, foi que eles revelaram o diagnóstico de câncer no pâncreas dele na semana, e na quinta noite, na sexta de manhã, a gente acordou com a notícia dele da morte dele. É, não sabe se ele já estava convivendo com esse diagnóstico faz algum tempo e não queria revelar, ou se só diagnosticaram agora, né? Então, Sim, como é que é? Maldita doença, coisas assim também que, como é que a gente pode dizer assim? Eu vou ter muito cuidado, eu já peço de antemão desculpa por isso, assim. Existem algumas doenças que elas mexem com a aparência da pessoa. Mas se às vezes a pessoa já é, por exemplo, o Pete já era um cara magro, se a gente parar para pensar. Assim, eu lembro de casos muito próximos de pessoas que eram relativamente mais reforçadas e que até um dos sinais do tipo deu ruim foi tipo, bah, olha, tá emagrecendo demais, tem alguma coisa rolando. Então assim, a gente não sabe o que que rolou, mas também acho que teve uma. É triste pra caramba o rolo do Pete, mas teve uma coisa que eu achei legal que assim que eu não vi gente condenando ele, ou não vi gente condenando eventual estilo de vida nem nada. Tipo assim, olha, foi isso, foram as opções, e isso eu achei uma coisa interessante, sabe? Tipo assim, olha, a gente como é que é aquela coisa do gringo, mourn the dead, a gente vai sempre lamentar, vai lembrar das coisas, mas acho que não, sabe? Acho que a gente tem que também parar um pouco de questionar, assim, sabe? Tipo, essa coisa, tipo, ok, sabe? Não nos compete. é uma doença que é horrorosa, né? Então não dá pra você não culpar ninguém pela doença. Acho que esse é um grande problema, assim. Mesmo o cara que é fumante inveterado e tem câncer de pulmão, não dá pra você culpar pela doença a pessoa. A doença é o que é a doença. Então, sabe, quando ela pegou, é uma batalha que você vai levar, e aí como que você vai conseguir vencê-la ou não vencê-la são outros 500. E uma Pelo coisa. menos conseguir viver enquanto está batalhando, né? Ter alguma vida de qualidade enquanto faz isso. Não, como é que é? Uma vida. Como é que é? Hoje, felizmente, é uma doença que você consegue aumentar algumas expectativas de vida, você realmente consegue Vai. fazer isso, mas que também tem todo um trabalho ao redor, como é que é? E aí eu brinco assim, quando a gente tem pesquisas assim, para ficar na bidiola hoje, de aumentar o apetite, você precisa fazer a pessoa comer, o medicamento é porrada pra caramba, muito nessa linha assim. Mas uma coisa do Pitch, olhando, eu acho muito engraçado porque quando eu vi os. E aí, um PS, se você não viu também, eu e o Thiago, a gente estava contando já desde quando foi assim. Tem um vídeo do Casagastão, que é o Nando Machado, que era. Como é que é assim? Como é que a gente pode dizer assim? Que era parceiro de crime, assim, É, ele era o mascotinho do Viper, né? É, Irmão do Felipe Machado, que eu só me caiu a ficha que ele era irmão do exato. Felipe Machado nesse vídeo, tão óbvio, assim. Mas ele é irmão do Felipe Machado, que tem sido do Viper, ele foi um mascotinho, né? Ele era mais jovem, então ele viveu, ajudou a banda dentro do que ele podia ajudar, mantinha essa relação meio de parceria com o Pete até agora, assim. Fez acho que de todas as retrospectivas, os materiais que eu vi do Pitch, esse foi um dos mais interessantes, assim. Colocando muita coisa, colocando, sabe, revelando muita história e você entendendo, assim. E aí vem o primeiro ponto que eu ia puxar, Thiago, assim, a gente sempre olhou muito, é interessante, a gente sempre olhou muito pro Viper como aquela coisa do André, pela figura, toda a figura André Matos, mas era o Viper todo que era legal ali. E aí a gente É, vê então eu não tenho, assim, é muito engraçado isso, porque eu não tenho essa relação do Viper com o André Matos. Pra mim, não, basicamente não existe. Foi legal, eu vi o Viper cantando com o André Matos, foi legal o show. Mas a minha relação, o Viper pra mim sempre foi com o Pete Passarel cantando na minha cabeça. Então sempre que eu vejo o Viper com outra pessoa cantando, pra mim era meio esquisito, sabe? Tipo, eu tinha que ajustar a cabeça de que aquilo que eu tava vendo era Viper, assim. Então, enfim. E aí tem um motivo, a gente estava comentando, fazendo o caminho nosso de hoje, assim. A gente tem um motivo porque isso é legal quando a gente olha para uma pessoa que fez chover, acontecer, assim. Isso é massa porque ele é um cara legal, porque assim, tem esse Viper que é o responsável pelo que a gente vai depois tocar, que é o cara responsável por ajudar a começar a cena, por ajudar a mudar o nível da cena, Uhum. que é o Viper, como é que é?
Viper com Dramatos, mas nós já fomos filhotes desse Viper MTV, desse É, Viper gente, Rebel Maniac. Rebel Maniac, sabe? Pra mim, Viper é Rebel Maniac. Foi a hora que eu conheci, que eu corri como um desgraçado atrás do Evolution pra consegui-lo. E assim, e aí como o André Matos entrou na minha vida, quando tem o concurso do vocalista do Iron Maiden, falam, ó, o cara do Viper tá disputando. Eu falo assim, não, o Pete Passarel não tem condição de cantar no Iron Maiden. Não, o ex-vocalista. O que ex-vocalista? Ah, o Viper tem 2 discos antes desse. Opa, como? Tem, tem. Tem, e parece Halloween. Opa, opa, e foi legal, quando eu falo parece Halloween, o opa, era não saber o que era Halloween direito também É, na época. Então. Aí, mas assim, tipo, aí eu fui atrás, tive acesso ao Theatre of Fate por causa disso. Quando eu tô, o que que é esse ex-vocalista do Viper que tá pra ser vocalista do Iron Maiden? Então, pra mim, o Dramato sempre foi, assim, é o ex-vocalista do Viper, nunca o vocalista que eu vi do Viper, então. e é engraçado porque assim, e depois tem um momento que o Thiago vai fazer uma defesa pública, eu preciso fazer um pedido de desculpas também público nessa história. Ah, mas assim, ah, é a banda é interessante a gente falar de uma banda e não é só por trocas de músicos, mas uma banda nacional que teve fases diferentes. Um PS, daí já passou para o Thiago. A gente está falando de uma banda que teve. A gente também não sabe o que vai acontecer com o Viper nesse momento. O Viper, É teoricamente, isso. tem o show marcado, mas eu não sei, não sei. Eu confesso que tem essa. Isso, assim, ainda é muito cedo para exigir qualquer decisão deles quanto a isso, mas assim, a gente respeitará qualquer decisão, mas do fundo do meu coração acho que não faz o menor sentido continuar, assim. E aí, Mas assim, o Felipe Machado é um cara que vai desde o início também, então se ele quiser continuar já é justo. é justo. Vamos lembrar como é que é depois você lembra porque o Viper sempre o bateria era um pouco calcanhar de Aquiles, mas era o quê? Era aquela coisa que a gente lembra. O André no começo. Então, é que assim, vou tentar começar falando do Viper já que o assunto vai ser Viper, vamos colocar ali, né, assim. Puxa o pitch da jogada. Isso, a gente vai dando destaque porque é o que é o pitch nessa história, mas assim, o Viper ele se funda e ele vai ter um núcleo nessa formação que é o Pete Passarel, Felipe Machado e Ives Passarel. Isso aí. Essa é a trinca do Viper que vai seguir pelo Viper até o primeiro hiato da banda, assim. E mais essa trinca. E aí tem o André Matos como vocalista da primeira fase e o Cássio Aldi, que é o primeiro baterista que toca no Soldiers of Sunrise, que é o primeiro disco, né? Aí se a gente vai falar de Soldiers of Sunrise, é aquilo. Importância do Pete pro Soldiers of Sunrise. O Pete compõe todas as músicas do Soldiers of Sunrise. Todas têm a assinatura dele, assim. Inclusive algumas que ele compõe sozinho. Algumas Nights of Destruction, que acabou virando a música mais icônica desse disco. Mas assim, é um disco de metal que é um New Wave of British Heavy Metal querendo ser tocado rápido, que ao mesmo tempo é o que o Halloween estava fazendo com o Kai Hansen na primeira fase, com bandas de speed metal estava tentando fazer ali, Exciter, essas bandas pegando essa bem o power metal alemão do Avenger ainda, não Rage, Exato. Gravedigger, todas tinham uma pegada meio parecida, só que eles tinham um vocalista que era o André Matos, que vai remeter ao Jeff Tate, nem ao Michael Kiske, porque você pensar que a banda começa em 85, Michael Kiske quem era? Michael Kiske na fila do pão. Em 87, quando saiu Soldiers of Sunrise, ainda o Keeper, acho que o Keeper não tinha saído ainda, sabe? Então ninguém sabia quem que era essa relação. Talvez a referência maior era Manowar, era Bruce Dickinson, era Jeff Tate do Queensryche. Aí sim o Queensryche já tinha os discos lançados no Brasil, então... Keeper 1 é 87, acabei de conferir aqui. Tem que ver exatamente quando em 87, porque o Soldiers é de maio de 87. Maio de 87. Então sai mais ou menos junto, então não dá pra dizer que essas músicas que eles já estavam trabalhando em demos desde 85 tiveram qualquer influência desse disco, assim. Eu acho que é nem do Walls of Jericho, se bobear. Mas eu vou fazer como é que é aquele momento erudito solada. Pegou o Zeitgeist, pegou o espírito do tempo e entendeu o espírito do tempo e conseguiu transformar aquilo num disco. E provocar assim.
olhando para outras bandas do metal nacional na época, a gente tem lá, tem Sepultura também começando a É, você tem o SP Metal, que é de 85, que é uma coletânea das bandas de São Paulo. Já existia um burburinho de heavy metal acontecendo. Mas as bandas, assim, ó, eu não conheço, tinha o Voodoo também, que é o Voodoo do comentarista Vitor Birner, né? Então, existia um metal brasileiro acontecendo naquela época, era efervescência, não era uma coisa isolada o que estava acontecendo com o Viper ali. Mas talvez o Soldiers of Sunrise destoe porque ele apresentava um vocalista que estava muito acima do nível e o André Matos novinho ainda, né? O André Matos é de 71, se não estou enganado, ele tá com 16 anos de idade, 17 anos de idade. Então, era um outro padrão de qualidade que ele está apresentando ali. Se for pensar que o Sepultura tinha acabado de lança em 87 também Esquizofrenia, é uma situação técnica que estava acima e estava ali pau a pau até com Sepultura. Assim, né? Então, Sim, só que daí tem uma coisa assim, como é que é, não, olhando assim com os devidos pesos. Só que Sepultura vai trilhar um caminho do metal extremo, que é um caminho mais complicado, por assim dizer, tanto para gravar quanto para conseguir romper barreiras, enquanto Viper vai trilhar um outro caminho e consegue romper outras barreiras. Então, tipo assim, então eu acho que isso é óbvio que a gente não tendo vivido aquilo, e eu nunca li biografias do Viper nenhuma ali de Sepultura. O Sepultura tinha uma Sepultura, o histórico do Sepultura das bandas, as dificuldades que o Sepultura passa enquanto formação, faziam com que o Sepultura tivesse uma visão talvez muito mais profissional de onde eles queriam ir e de como eles iam buscar para chegar onde eles quisessem ir. Enquanto do Viper era mais assim, tipo, mal ou bem são moleques de um bairro de classe média alta de São Paulo, que gostam de metal, fazendo metal ali, não dizendo isso como mas talvez fosse um hobby de alguém que tinha condição de bancar, enquanto Sepultura tinha uma garra, uma gana ali de querer tocar essa coisa mais pra frente. Mas enfim, isso é passado, né? O importante é a obra que deixaram, e aí o Soldiers of Sunrise é um descasso, um pô, baita disco. Pensar que era aquilo, referências que você tem, que você não tem referência nenhuma de fazer, as referências de se fazer metal no Brasil é quase nulas ainda. novo assim, você pegar o espírito do tempo e encaixar Pois ele, é. Olha isso. tá? Ah, aí, para mim, vamos passar adiante 2 anos depois, de novo, também todas as músicas do Pitch, assim, todas. Isso, tinha o Trofate, né? A banda tem sai o Cássio Aldi da bateria. Assim, nesse período, antes de entrar o Guilherme Martin, parece que o Val Santos é um cara que é uma presença constante na história do Viper, porque ele foi hold, ajuda, um amigo que ajuda, assim, sabe? Então ele participa muito, parece que ele chega a tocar bateria por um tempo. E aí entra o Guilherme Martin na bateria. O Guilherme Martin, que é o baterista atual do Viper, mas ele entra em 89 e vai sair depois. Viper chega a gravar uma demo com ele e aí vai gravar o Theatre of Fate. O Theatre of Fate não é gravado pelo Guilherme Martin porque ele não era bom o suficiente. Quem grava é o Sérgio Fati, que era o baterista do Voodoo, porque eles estavam no estúdio e precisava ter um baterista que entregasse resultado. O Guilherme Martin ainda era inexperiente nessa era. E aí, vamos lembrar que, assim, aí, como é que é? Aí, a parte, a gente tava lembrando antes, assim, esses 2 discos, depois a gente vai bater nisso de novo, foram discos que o Wikimetal relançou, fez um trabalho bem legal de relançar, mas que eu sou de uma geração que conseguiu esses 2 primeiros num CD junto. Não, então eu tenho o Theatre of Fate, até tá aqui na mão porque eu tava vendo ele assim. Eu tenho esse CD sozinho dele ainda, lançado pelo Eldorado ali. Foi quando a Eldorado prensou a primeira versão dele em CD que eu achei e comprei. Tô ainda procurando até pra ver se tem o ano da prensagem, mas deve ser 92, alguma coisa assim. Aí, eu sei que o meu é com os dois juntos, e foi uma coisa tipo assim, caramba, tem uma edição com os dois juntos, tipo, É, mata numa cara, vez só. saiu primeiro no Japão essa versão com os dois juntos, depois acabou sendo lançada no Brasil tempo depois. Eu lembro que eu conhecia pessoas. A única forma de você ter o Soldiers of Sunrise nessa época era o CD dos dois juntos, assim, porque ele não foi lançado como CD sozinho. Tadã. Eu lembro que foi assim, foi uma coisa do tipo.
foi. E que depois fica nessa edição dupla, fica a capa do Soldiers of Sunrise, se não me engano, eu acho. Hum. Mas aí Theater of Fate, como é que é? A Cry from the Edge, To Live Again, Moonlight, como é que é? E como é que é Sonata ao Luar? Moonlight, que eu sempre. Aí meio que tu falou assim, coisas intertwined, né? Que Moonlight era uma. Como é que era? Deixa eu até achar. Ah, era. Moonlight era uma. É Sonata ao Luar. uma sonata do Beethoven, né? Isso, Sonata ao Luar. Uma adaptação de sonata do Beethoven feita pelo André Matos, assim. E que eu acho muito engraçado, porque assim, É a única não assinada pelo Pete Passarel no disco. e é muito engraçado porque. É muito engraçado porque eu tava rindo que daí, tipo, tá, não sei o que, sei o que. Essa é uma que eu fui ouvir porque um colega de faculdade, que hoje virou diretor de fotografia, diretor de documentário, tava gravando um filme, usou de trilha. Agora eu fui lembrar como é que é um filme onde aparece aquelas coisas bem de bem faculdade, né? Tipo, precisamos de atores jovens, atores que não precisamos de atores assim, tipo, não temos o que pagar. Eu lembro que quem tava naquele filme, um amigo meu, é aquela atriz, como é que é, a Larissa Maciel, que depois acho que foi fazer a Maísa. É tipo assim, sempre, tipo, isso sempre me lembra, tipo, quando eu vejo ela, Maísa, eu lembro ela. E lembro daquele curta, Sonata ao Luar, e lembro da música do Viper tocando no curta, entende? Tipo, é uma coisa totalmente maluca. E é engraçado, né? Porque a Moonlight era uma música tida como patinho feio, assim. Eu lembro quando o Angra surgiu, as críticas falavam, parece que vai sempre surgir uma nova Moonlight no disco do Angra, como se fosse a pior música do disco, assim. Mas, assim, eu vi, acho que uma entrevista, eu tava procurando ali, parece que eu vi uma entrevista recente do Pete Passarel falando que ele não conhecia Halloween quando ele lançou Theater of Fate. Eu acho muito difícil de acreditar que ele não conhecesse, pelo jeito que as músicas são. Mas assim, já tem uma outra questão, né? O disco já vai ser produzido pelo Roy Holland. O Roy Holland é o cara que ele já tinha produzido Satan, Creator, Onslaught, Sabbath, já tinha trabalhado no Practice What You Preach do Testament. Então era um cara que já tinha um currículo ali minimamente bem mais gordo para trazer, então tinha uma capacidade de produção para colocar nesse disco muito maior do que talvez fosse até a capacidade técnica do Viper de entregar, certamente do Guilherme Martin, que acabou não tocando bateria, ficou o Sérgio Fati. Mas é hoje tido como um dos grandes clássicos do metal nacional, assim, né? O Theater of Fate. Eu ouvi o Theater of Fate pela primeira vez em 93, nessa esteira de querer conhecer quem era o André Matos, que era cotado para entrar no Iron Maiden. Peguei em vinil ele emprestado pela primeira vez ali, assim. Lembro de ter gostado e tal, mas o que acabou acontecendo foi que eu conheci Halloween na mesma época, assim. E aí o Halloween acabou tomando, tipo, nossa, que legal, que isso, né? Então ficou meio, não apagado, ele ficou até um pouco apagado até eu comprar o CD. E quando eu achei o CD uma vez num shopping center, eu comprei. E aí eu ouvi o disco com mais atenção. É um descasso, né? Um descasso. Sem Sempre dúvidas. lembrando que nesse disco tal, que esses dias eu comentei esses dias eu comentei no, acho que foi na newsletter, tá ali, Living for the Night, que essa sim, assim, ó, eu não tô menosprezando a discografia do Viper, mas assim, se a banda só tivesse essa música já seria um grande feito. Eu brinco assim, é uma música que não só é uma baita de uma música, mas mais do que isso, eu sempre digo assim, para mim é um curta-metragem numa forma de música, sabe? Sim. É super bem encaixada essa música. Então, assim, sempre na minha cabeça, quando eu escuto, eu vejo a coisa, entende? Para quem é de É, Porto Alegre, assim, eu vejo a Avenida Oswaldo Aranha em Porto Alegre, sabe? não, é legal, né? Isso é tipo. É uma das coisas que depois isso vai dar consequências, mas porque o Pete Pastrel ficava meio bravo que as pessoas achavam que era uma canção de amor, assim. E ele fala, pô, o pessoal não canta em inglês, o pessoal não entende muito o que eu tô querendo dizer, né? Mas enfim. Agora, sim, To Live Again, eu acho uma baita música, Cry From The Edge é uma baita música, Prelude Oblivion é uma baita música, Theater of Fate é uma baita música, Moonlight é uma baita música, This a Chance é boa, então sabe, o disco inteiro são só músicas de alto nível, né? Esse disco tem 35 minutos e são 35 minutos que você não pula nada. O disco é num alto nível o tempo todo, assim. Brinco assim, tipo, esse assim, ó, você só pega, eu até brinco assim que esse pra mim, como é que é?
É, esse, às vezes, eu tenho que me forçar a não ouvir só Living for the Night. Tipo assim, Living for the Night. Então, a Living for the Night teve um determinado período que eu acho que eu cansei dela. Então, sabe, tipo, eu ouvi tanto e que eu, quando eu pegava o disco, às vezes eu pulava Living for the Night, sabe? Assim, tipo, quando eu botava o CD pra ouvir. Porque todo mundo só falava de Living for the Night, o disco é tão bom, tirando ela, assim. Então, pra mim, assim, óbvio que a música é um clássico da banda. Tipo, o Angra tocava Living for the Night no início de carreira. Então, é uma música meio inevitável, de tão icônica que ela ficou. Eu gosto daquela versão que tá no disco ao vivo, porque ela me lembra o Breaking the Law do Halford no Rock in Rio, que dessa versão de Living for the Night do ao vivo desse último ao vivo do Viper, que é Uhum. praticamente o público todo que canta, isso é muito legal, assim, tipo, muito a fuder, tipo, tá, é só o público que canta, assim, o André só vai onde precisa, assim, tipo, Então, é engraçado disso daí que a primeira vez que eu vi o André cantando Living for the Night foi. Quando? Você tá pensando agora? Foi acho que foi o primeiro show solo dele, que inclusive o Ives Passarel vai tocar guitarra. Porque quando eu já peguei os shows do Angra, quando eu peguei pra ver, a banda já tocava Painkiller em vez de Living for the Night como cover de referência deles, quando não tocava algum cover da Iron Maiden, que eles colocavam no meio. Então, tipo, era como se o Viper já fosse a ex-banda do André Matos, ele não precisasse mais utilizar aquilo como referência. E aí eu vi o Viper tocando várias vezes, mas o André cantando eu só fui ver nesse show solo 2005 ou 2006. Assim. e uma coisa, perdão, deriva, só pra gente elaborar. Painkiller vira uma música que ela muda o padrão do que é ser metal. Tipo assim, isto é um metal extremo de ser tocado, entende? Como é que é aquela versão Caramba, eu sempre troco se é Death ou Control Denied. O Def que É Death. fez. E, tipo assim, uma bateria porrada, vocal porrada, tipo assim, a música, tipo assim, você tem que ser porrada é cartão de visitas, assim, ó. É Porrada. isso. É, aquela introdução de bateria, né, do... Ah, esqueci o nome do cidadão, do baterista do Judas Priest. O Scott Travis, isso. Quando o Scott Travis entra, Eu cheguei, primeira... beleza? Cheguei, exatamente. Aí, beleza, agora tem outro cara aqui Isso, falando considerando que tava na bateria ali, que tava o baterista anterior. Nossa, eu tô esquecendo o nome das Dave pessoas. Grohl, não era? O Dave Holland tinha feito o disco anterior do Judas Priest, nossa, que é o Ram It Down. É um disco que a bateria é meio eletrônica, tem bastante sampler, e ao vivo parece que eles precisavam usar um outro cara ajudando numa percussão, assim. Uhum. A impressão que dá é que quando entra Scott Travis, tipo, resolvemos o problema de bateria, assim. Como é que não Já somos o começa a mesmo Painkiller mostrando isso. Ah, falando em Mas mudar enfim, banda, isso, em 1990 o André Matos sai do Viper. Também acaba saindo o Guilherme Martin ali, vai entrar o Renato Gatti. Estava vendo informações, aparentemente eles tentaram, não sei se foi só para substituir shows ou não, eles tentaram ter um outro vocal no Viper, que é o Emerson Fávero, que chegou a cantar com o Genocídio, cantou no Voodoo, mas eu não sei se eles só substituíam em algum show ou se efetivamente eles tentaram ter um outro vocalista antes de efetivar o Pete em 91 na banda. e aí depois vai resultar. E aí lembrar que em 91, que é outra coisa bizarra, o Teatro Fate é lançado no Japão. Será? E o André Matos já tinha saído da banda. É tipo aquelas histórias, como é que é? Contratar o time errado para ir fazer uma excursão na Europa, assim. Então, sabe, é aquela coisa, o Viper assina com a Victor, que é o selo japonês, Viper ainda empresariado pela Rock Brigade, né? E com um selo europeu que chama Massacre Records. E eles lançam em 91, sai o Theatre of Fate no Japão, e em 92 o Massacre lança o Theatre of Fate no resto da Europa, assim. Então, mas aí já é outra banda, o Viper já mudou, né? Só que daí é uma coisa engraçada, porque assim, é uma outra banda, ponto. É engraçado, porque acho que aqui, que é aqui também talvez tenha o mesmo momento da mudança um paralelo, nada a ver, mas tudo a ver. É quase o que? A mesma época que o Marillion também larga o Fish e entra o Hogarth, que vira outra banda. É outra coisa, o Marília é mais cedo, mas eu acho que é a questão do Viper, para entender o apelo, talvez, com o Evolution, que é lançado em 92, ali no final de setembro de 92. Eu acho que o paralelo ao Metallica, porque o Evolution é pós-Black Album. Então, o fato do Viper ter diminuído a tonalidade de
metal melódico, de metal cheio de solos, para um approach mais básico, metal ainda, mas ainda mais direto, encaixa com o que aconteceu com o jogo que o novo livrinho de regras que o Metallica escreve em 91. Assim. Que um monte de band de trash se perde nisso, mas o Viper com Evolution acaba encaixando perfeitamente quando você tem Rebel Maniac ali. Ah! Everybody, everybody. Isso, e o Rebel Maniac tocava na MTV em 92, que era uma desgraça. E eu lembro que eu queria desespero atrás desse disco, era difícil de achar. Talvez, não sei se uma primeira prensagem que saiu esgotou em 92, mas eu só fui conseguir achar o Evolution pra ouvir no início de 93, fevereiro, março de 93. E aí o meu primo compra o CD e eu gravo, pego o CD assim, e, tipo, aquela audição que você faz copiando letra, porque você não vai ficar com CD, então você escrever as letras para acompanhar junto, vendo detalhes do encarte, assim. Coisas É que o muito Xerox louco. não faria direito, então você tem que fazer manualmente. Exatamente, que em 93 eu já não morava mais em São Paulo, então não era um acesso fácil às coisas. Então quando eu consegui botar a mão no Evolution, gravei fita e fiquei ouvindo e tirando detalhes, prendendo detalhes do disco, assim. Não, assim, ó, a gente tem como é que é, eu sempre lembro de The Shelter. Eu lembro que tinha o clipe de Deadlight também, que foi, acho que foi a segunda, e depois teve o clipe de Evolution, que foi gravado ao vivo, sendo gravado ao vivo no show do Viper abrindo pro Metallica em 93. E Evolution, eu lembro de vir passar férias em São Paulo, e Evolution tá no disco MTV entre as mais pedidas, assim. Então, mas é um disco bom inteiro, assim, sabe? Coming From The Inside, que já abre bem pra caramba. Você tem Spreading Soul, que acabou virando um ícone na época, nem tanto assim, eu acho que colocou. Mas depois, com a reunião com o André Matos que vai acontecer, eles lançam uma versão gravada pelo André Matos, acaba virando uma música que vira uma homenagem depois da morte do André Matos, assim. Então, mas é. Assim, é um disco que já tem. A gente vai falar de Evolution. Evolution eu acho. Talvez seja é o disco do Viper que eu mais gosto. Assim, ele e o Theatre of Fate se colocam, mas eu tenho essa relação de carinho. Mas eu acho que é um disco mais irregular um pouco. Assim, eu acho que ele começa muito bem. Eu acho que o que seria o lado B dele ali. O lado B eu tenho em vinil ele, é o lado B, efetivamente, eu acho que já começa a ter uma queda, assim, tipo Dance of Madness, Pictures of Fate. São músicas que a banda tava meio que na transição. E aí se pegar o EP que vai sair só na Europa e no Japão no ano seguinte, que é o Vipera Sapiens, e ele foi relançado pelo Wiki Metal aqui, quando você vai ouvir você entende que essas músicas do Vipera Sapiens são bem a transição, sabe? Se você pegar, quem nunca ouviu, pegar isso aqui, isso é basicamente o meio termo entre o Evolution e o Tetra Fate, assim, como se fosse a transição. Você vê que não funciona muito bem essa parte, não dá muito pra misturar os dois estilos. Mas o disco é um EP legal, as músicas são legais. Assim, acho que várias músicas desse EP caberiam melhor do que músicas que acabaram entrando no disco. E, e agora, isso é uma coisa que a gente sempre fala e não pode, não deixa esse aspecto de fora. Uma das coisas que a gente sempre puxa. A capa do Evolution é uma capa que eu lembro muito de ela ser exposta. E a capa do Viper Sapiens é uma capa muito massa. É isso, né? E aí lembrar que esses discos foram produzidos pelo Charlie Bauer Exatamente. Find, que vai virar o produtor de referência de metal melódico, né? E é engraçado que o disco não metal melódico do Viper foi produzido pelo Charlie Bauer Find, que é o cara de metal melódico. E lembrando ali como é que é. E quem também estava na catrefa ali, que vai gravar alguns vocais do próprio Evolution, é o Sacha Paeth, que E o Thomas Hetfield, que era o vocalista do Heaven's Gate, assim. isso. Mas o O Thomas Hetfield na Dance of Madness, você percebe claramente o Dance of Madness, que é o Thomas Hetfield que se ouve. Pra quem conhece Heaven's Gate, o vocal dele é muito característico, um baita vocal, acho que ele é um grande vocalista, assim. tempo, como é que é? Heaven's Gate, só deliciosa versão de Always Look on the Bright Side of Life. Mas para interromper ali, e é legal porque se a gente vai ver, tipo assim, depois o Sacha Paeth vai gravar o disco Virgo com o André Matos. Então, Vai ser porque o Sacha vai ser o grande parceiro de produção do Charlie, né? Nessa época talvez ele não tivesse, Charlie fosse mais produtor ainda, 92, né? Pensando que isso foi gravado em 92.
Mas vai ser as produções do Charlie são sempre com o Sacha junto. Inclusive o primeiro disco do Angra, né? Os dois primeiros do Angra são os dois são eles dois na produção. E aí isso nasce essa amizade do Sacha com o André Matos, que é uma amizade que vai ter frutos, inclusive do Virgo, o Sacha participando do primeiro disco do Xamã, Isso. daquele disco ao vivo do Xamã, o Sacha toca também, e vai ter em janeiro ali, agora anunciaram esse show, mais um show do Xamã feito Mariucci pelo Fest. Luiz Mariucci lá na festa da firma dele, da revista dele lá, que parece o Sacha Paif vem com uma produção, vem com uma participação especial e promete uma atração surpresa, assim. Tá De vendo? repente podia ser um Heaven's Gate, mas Pô. tomara que não, porque eu não vou estar aqui, eu não gostaria de se fosse Heaven's Gate eu ia querer ver, assim. E aí a gente falou de como é que é bandas ousadas, falamos de Japão, falamos de bandas. É, tem o Então, Maniacs in Japan, né, disso que eu vi. exatamente. E o Maniacs in Japan é um. Assim, eu tenho que começar a dizer ali, né, que o Maniacs in Japan pra mim é quando começa a perder respeito pelo Viper. Mas que é engraçado, só um PS, Aham, porque tu vai depois vai para um lado certo, eu vou para o aham, lado errado. Coisas que o metaleiro entendia de um jeito de uma época, coisas que o metaleiro vai entender de outro jeito de aham. outra época. Uhum. Só contextualizando. Não, e, assim, eu lembro que eu tava muito atrás desse Maniacs in Japan, assim, muito, muito, queria muito esse disco ao vivo ali. E eu lembro quando ele saiu, quando eu efetivamente consigo pegar ele em CD, eu não comprei, mais uma vez meu primo conseguiu comprar, meu primo tinha acesso mais fácil para comprar CD do que eu. Não, depois ele vai até abrir uma locadora de CDs na cidade, lá na Rota. E ele pega, eu lembro de a gente ouvir juntos pela primeira vez e, assim, eu já tinha as músicas do Tetra Fate, do Evolution de cor, assim, então eu lembro de ouvir, assim, ficar meio. É, Já bem. olha isso, sabe? Do tipo, olha ele cantando essas frases. Tipo, tem na Night of Destruction, tem uma hora ali que ele tenta cantar numa Laguna Dremato, sai um negócio pavoroso, assim, uma desafinada daquelas horríveis, assim. E aí eu começo meio que, tipo, não levar mais tão a sério o Viper, assim, o Maniacs in Japan. Eu acho que a melhor música do Maniacs in Japan é a versão que eles fazem pra Ela Não Quero Dinheiro, assim. Exatamente, exatamente. Essa foi a única que não me dava vergonha alheia, sabe? Porque mesmo as músicas do Evolution ao vivo estão muito de qualquer jeito, assim. Tá essa pegada de vamos lá, é show ao vivo, vamos tocar do jeito que der, sabe? E eu tava caminhando fanático por Iron Maiden, começando a gostar de metal melódico e prog metal. Então, pra mim, essa apresentação desleixada das músicas era uma coisa meio inaceitável, assim. Só que aqui tem uma coisa que aí de novo eu faço a ponte no. De novo eu faço a ponte para uma coisa que tu vai comentar daqui a pouco e que o Nando Machado fala nesse vídeo de Memory Lane dele com o Gastão. E assim, ali também você vê a banda batendo no teto. Tipo assim, é o que dá para fazer desse jeito, a gente chegou num certo teto. É, eu não acho que só isso, assim, eu acho que depois quando sai o Coma Rage isso fica mais claro, assim, já linkando pro que foi o Coma Rage. Eles estavam numa pegada, talvez, de tocar ao vivo ali, que era, eles queriam se divertir ao vivo, que tá certo também, né? Hoje em dia eu entendo muito melhor o Maniacs in Exato. Japan do que na época, mas na época eu tinha essa coisa, eu queria ver um negócio bem tocado ao vivo, eu não queria ver coisa desleixada. Tinha essa questão de, tipo, eu tô ouvindo o Dream Theater, quero ver se os caras do Dream Theater tocam ao vivo e vejo ao vivo os caras fazem coisas mais difíceis do que eles gravarem em estúdio. Então eu tava com essa pegada de ouvir a Rush, falando, eu exijo um grau de perfeição. E o Maniacs in Japan te entrega um disco divertido, assim, né? Claramente um disco deles realizando um sonho de estar tocando no Japão. Talvez os japoneses estivessem com a mesma postura do que eu, né? Que eles esperavam. Cadê aquele vocalista que canta agudinho, né? Mas aí também é uma coisa muito engraçada, assim. Daí de volta, aquela coisa que a gente tá falando. Porque também vamos só fazer brincar um pouco com a timeline. Não só do Viper, mas com a timeline metal. A gente tá falando ali de Priest, o que? O Painkiller era 90 ou 91? A gente falou antes. 90. 90. Se a gente parar para pensar, a gente tem o próprio Iron Maiden ali, esse Iron Maiden no Prayer for the Dying, que tipo vira escravo de si mesmo, por assim dizer, tipo, tem que tocar, que já não tem umas talitas. É, mas eu acho que assim, eu entendi o que você está querendo levar, mas eu acho que o Iron Maiden não.
entregava. O Iron Maiden sabia quando a performance estava Isso. ruim. Sabe? A Isso. gente, Ainda tinha um. assim, por mais que eles tivessem simplificado o som no Pray for the Dying, eles não viraram desleixados ao vivo, apesar do Yannick Gers. O Tem, tem. Yannick Gers tem um negócio de tocar mais, Solto. se deixa levar pelo momento. Mas a banda ainda entrega uma performance perfeitinha ali, com essa exceção. E o A Real Dead One, principalmente, é meio decepcionante, porque são performances ruins do Iron Maiden. Não à toa, o Steve Harris fica bravo com ele não queria que o Bruce Dickinson voltasse porque ele acha que a Real Live Tour foi uma turnê ruim porque o Bruce não estava entregando. E isso fez com que a banda não entregasse. Mas é por aí. E o padrão, o padrão, vamos dizer assim, o padrão metaleiro do passo certo, por assim dizer. E o padrão do metaleirinho também fica tipo assim, tá? Ele é exigente. Eu acho que eu tava assim, aí eu vou falar porque que era a minha experiência. Eu tava Não, não, mas caminhando aí para um é outro isso. lado. A minha evolução de gosto naquele momento tava indo para um lado e o do Viper tava indo para o outro. Isso vai Exato. ficar evidente no Coma Rage. Come a rage, gonna ride every day. Da, Aquela- da, tá, tá. É uma música clássica. E eu tava lembrando pro Thiago uma coisa muito engraçada, que assim, que eu preciso, como é que é, lembrar que como é que I Fought the Law eu ouvi primeiro com o Viper. Então, assim, que foi aquela coisa, como é que é, feitinha pra tocar na MTV ali, tava lembrando, 2 minutos e, tipo assim, um clipe perfeito pra encaixar numa programação, assim, tipo, pá, ideal, não é um clipe grande. É, Assim, eu lembro que. Aí é, fala, depois, isso é cover, é Clash. Eu falei, isso é do tal do tal do Clash. Então, aqui como é que é? Tem também um fator apresentação, assim. isso. Então, aí vai entender, assim, tipo, aí o Coma Rage pra mim é o disco do Viper que eu não consigo defender de forma alguma, eu não gosto, tentei ouvir de novo recentemente, assim, hoje com toda mais paciência que eu tenho com estilos que eu não Nossa. gosto e com muito mais gostando de crossover, eu ouço Coma Rage e fico meio, assim, não é nem a sensação de, tipo, aquela gosto amargo na língua de putz, não, de lembrar da época. É de achar que essas músicas tinham muito potencial, tipo, composições que tinham capacidade, tipo a God Machine, Last Song, Keep the Words talvez tenha sido melhor, assim, a Far and Near. São músicas, a Blast mesmo, músicas que poderiam ser músicas Making Love é uma música muito boa. Poderiam ser muito mais legais se o Viper tivesse mantido o estilo de Evolution, não tivesse caminhado para um crossover purão de fazer as coisas fazer as coisas não retonas, porque a bateria o Renato Gratti até tem um certo groove punk ali, mas de querer fazer as coisas básico mínimo assim. Então acho que eu ouvi ele recentemente e a sensação que eu tenho do disco é de tipo de desperdício, sabe? Essas músicas poderiam ser muito melhores se a banda não tivesse nessa coisa de querer fazer músicas fáceis de tocar ao vivo, talvez, sabe? Pete Passarel não é um baita vocal ao vivo, se a gente ficar fazendo músicas difíceis de tocar, o Pete não aguenta tocar e cantar uma performance. Então vou fazer músicas mais simples pra gente poder ir lá ao vivo e dar uma pancada. E assim, né, também vai entrar que é anos 90, essa segunda metade dos anos 90 para metal foi uma coisa muito complicada, assim. Então, eles produzem, de quem produz o disco é o Bill Metoyer. O Bill Metoyer é um produtor da Metal Blade que produziu Armored Saint, produziu Fates Warning. Então, não é ele que produziu o Original Conformity. Ele produziu DRI pra caramba. Então, é o cara do Dark Angel. Então, o cara que muita produção, assim, sabe? Tipo, Flotsam and Jetsam, sabe? O cara tem um currículo monstruoso pra gravar Viper ali. Então, ele podia ter trabalhado essas músicas junto com a banda, mas a banda não quis. Você vê as demos das bandas, parece que saiu agora uma versão pelo Wiki Metal com todas as demos. Não sei se foi o Wiki Metal que relançou, mas com as demos do disco inteiro. As demos já são como basicamente as demos são disco mal gravado. Aí o disco tá bem gravadinho e tal. É um disco lançado pela Roadrunner. Eu acho que é o primeiro disco desde que eles não são mais empresariados pela Rock Brigade ali. Rock Brigade vai pular pro time Angra, né? Exatamente. E vai perder o time, vai por si só. Mas acho que é um disco que não funciona, assim. E pra mim, não funcionava mesmo. Eu tava ouvindo outras coisas, eu não tinha a menor paciência pra punk. Se eu tivesse paciência pra punk, eu teria visto os últimos shows do Ramones, o que eu me recusei a fazer. Hoje eu me arrependo. Em 1995 eu tinha zero vontade. Assim, Saiu muito Sepultura. então, vai ser uma coisa que Sepultura vai sofrer, porque o Kells AD, quando sai,
tô ultra animado. Quando sai o Roots Blood Roots, é a última coisa que eu queria ouvir uma banda fazendo, assim. E aí o Coma Rage entra meio nessa linha. Era a última coisa que eu queria ver uma banda fazendo, era um disco que nem o Coma Rage. E aí ouvindo depois de anos eu percebo isso, que eram músicas, as músicas tinham potencial, porque o Pete é um baita compositor, foi um baita compositor, né? E as músicas podiam ter ido mais longe do que foram. A banda ela abortou essas músicas no nascedouro para lançar músicas de 2 minutos ali. Nem todas as músicas eram uma Coma Rage que funcionava muito bem dentro de seus 3 minutos, né? E aí, como é que é a homenagem ao próximo capítulo? Eu fui até pescar. Você que está nos ouvindo, que está nos vendo no YouTube, que está nos ouvindo nas plataformas de podcast, sabe onde eu vou chegar? Como é que é? Agora que eu olhei para trás, eu vou pegar outra estrada. As roupas que eu usava não me servem mais. E aí a gente tem, como é que é? O glorioso. Temos como é que é? Aí a gente chega no nosso. Eu peguei aqui no Tem tempo. pra todo mundo. É o Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ou tem pra todo mundo ou não tem pra ninguém. O capitalismo, reflexões, como é que é? Reflexões filosóficas sobre o capitalismo que entrariam do lado de, como é que é? Bom, xibom, xibom, bom, bom, que é uma música Ele, sobre o capitalismo. esta grande obra de arte aqui. E na época eu fui um dos que admiti, tipo, falei, cara, que é isso? Eu preciso fazer esse pedido de desculpas, assim, tipo, Então, assim, eu lembro, pra mim, assim, eu era um guilty pleasure. Assim, porque eu achava, eu lembro quando eu vi 8 de abril, eu achei 8 de abril uma baita música. Uhum. E assim, e vindo do Coma Rage, assim, a 8 de abril me remetia a rock dos anos 80 que eu gostava. Então, eu sabia que era o Viper, que tipo, pô, não, o Viper tinha Fate, agora é com o Angra ali e tal. Mas assim, eu gostava da 8 de abril, assim, e as músicas que eu fui ouvindo do disco eu achei, não achei ruim, assim, obviamente tinha umas coisas meio inaceitáveis, tipo Na Cara do Gol, ali, que eu com o Fucking Peppa, com o Fucking Lata lá. Sei lá. Então era assim, mas eu não achei o disco ruim ali. Tanto é que eu vou comprar alguns anos depois esse disco, achar ele. Tô andando na galeria, encontro ele por, tipo, era menos de R$ 5 e eu comprei. Meus amigos metaleiros me falaram: como assim você comprou esse disco? Eu falei: eu gosto desse disco, eu gosto das músicas desse disco. Eu gosto mais dele do que do. Eu acho ele melhor que tem pra todo mundo, porque ele é mais meio acabado no que ele quis fazer. Só que é 1996, 97, e nessa época tinha um problema muito sério acontecendo com o Brasil, que era a geração de rock brasileiro dos anos 90 transformou o rock brasileiro dos anos 80 em algo completamente perdido no tempo, uma derivação de rock gringo vagabunda. Então ninguém mais dava valor pra isso, as bandas todas estavam em decadência, sabe? Tipo, Legião ali meio que isolado, Legião morre um pouquinho antes do disco sair, no encarte tem Dedicatória. um. Não, tem uma parte do encarte. Não tem, a dedicatória desse disco é uma última faixa escondida no CD. Os agradecimentos. Mas tem, eles fazem um cover de mais do mesmo, e aí tem um. Renato Russo sempre vai faltar você, né? Da referência de 8 de abril também. Ah, agora. Mas tem essa nota do Renato Russo. Renato Russo morre entre a gravação do disco e o lançamento do CD. Mas assim, o disco tem o Dado Villa-Lobos faz participação na Dinheiro, você tem o Alvin do Capital, que Do se Capital. compôs com um monte de gente, junto do Capital, escreve assim uma música com o Felipe. Vai ter aí a música indefensável do disco hoje, que é a Lucinha Bordão, que é uma parceria do Ives com o Roger Moreira. Então é aquela música que envelheceu pessimamente, né? Exatamente. Então, mas você tem músicas há 15 anos do Felipe Machado, é uma música legal, o 8 de abril acho uma baita música, se é Not Ready to Get Up, tem essa pegadinha meio batendo palminha, Not Ready to Get Up, aquela legalzinha e tal. Crime na Cidade é uma música que eu acho aceitável também. Então acho que é um disco que funciona, assim, guardado as proporções. Óbvio que talvez tivesse saído com o Pitch Passarel solo, apesar de ter música de todo mundo ali, as pessoas levariam de outra forma, mas como o disco do Viper, com toda. E eu acho que não era só o histórico que o Viper fazia, era o fato do Angra estar numa ascensão muito grande. Sim. Então ficava. Existia um abismo entre o que era o Angra ali e o que o Viper estava tentando fazer. Então. E aí o Viper vai ter um problema muito sério, que é a gravadora vai à falência
logo depois que o disco é lançado, que o disco foi lançado pela Castle Music no Brasil. E a Castle Music vai à falência, depois a Abril Music compra todo o catálogo gringo da Castle Music, que era uma gravadora britânica, também vai à falência, Abril. Não, tô falando. Então Viper não tem. Eu vi alguns shows do Viper em 97 aqui em São Paulo, eram todos shows pequenininhos, porque a banda tava completamente perdida, assim, eram shows que não eram shows legais, assim. Eu ia ver porque eu gostava do Tem Pra Todo Mundo, gostava da banda pra ver uma música antiga, mas não era, eram shows pequenos e que não tinha, não levava ninguém, efetivamente. Viper rolou uma desconexão muito grande do Viper com a fanbase antiga dele na época do Tem Pra Todo Mundo. Acho que já começa no Coma Rage, não Tem Pra Todo Mundo, cinge completamente. E acho que aqui também tava pensando uma outra coisa, assim, também, que eu acho que aqui também, aquilo que a gente fala de mudar o livrinho, né? Se a gente vai lembrar que esse é o pessoal que pegou e escreveu o livrinho ali do fim dos anos 80, que fez o livrinho do começo dos anos 90 e que muda o patamar, se a gente for parar a pensar, não tá falando, perdão, voltar lá atrás, mas pensando esse momento pensando nesse momento do Tem para Todo Mundo, assim, é uma coisa de a gente pensar assim que eles já tinham mudado o nível, mas a partir de 95 a gente tem toda aquela catrefa, Chico Science, Skank, coisa. Você tem uma outra geração que reescreve o livrinho do Brasil. É isso, assim, a geração de rock dos anos 90 brasileira, do Planet Hemp, Isso aí. do Chico Science, do Raimundos mesmo, até da Isso aí, né? Mamonas, de certa forma, eles rompem com aquela coisa do rock gringo, sabe? Eles vão resgatar, tipo, o que o Paralamas estava tentando fazer e que não era, ficava, tipo, Já tava numa... meio elite o Paralamas, O assim. Paralamas estava paralelo, né? Paralamas É, paralelo dessa rock nacional, mas todas aquelas bandas tipo Titãs, Ultraje, Capital Inicial, o, o próprio Legião Urbana. Tipo, Legião Urbana tava caminhando para ser MPB mesmo. exato. Então, acaba sendo Biquíni Cavadão, o próprio Engenheiros do Havaí. Essas bandas passam um romance. A partir de 93, 94 ali, essas bandas perdem ali. O meu Mangue Beat, Mundo Livre S.A., vem Cidadão Instigado, Devotos do Ódio. Todas essas bandas vêm e acabam, sabe? Tipo, eles anulam essa geração toda dos anos 80, passa a ser uma coisa tipo, ah, beleza, anos 80 funcionou ali atrás, essa cópia de rock gringo feito por bandas brasileiras. Agora tem umas bandas efetivamente brasileiras colocando, e o Viper lança um disco que ele se encaixa mais nessas bandas dos anos 90, dos anos 80, não quanto dos anos 90. É quase um certificado de idade, digamos assim, um certificado de idade, e aí, remexendo no spoiler de artistas paralelos. Que quem entende, talvez, por uma força. A gente vai lembrar que ali a gente tem um momento de fim dos anos 90 que tu falou assim, dessas bandas que estão se reencaixando, se repensando, se revendo. Eu sempre lembro como é que é o Titãs, que acaba entrando numa espiral É, assim. então, mas aí vai acontecer assim, esse disco é de 96. O que que acontece em 97 ou 98? Acústico Titãs, né? Exatamente. E aí o acústico reconfigura essas bandas dos anos 80 pra MPB, né? E aí encaixa numa fase nova. A galera dos anos 80 tá mais velha e agora talvez com o filho seja mais fácil ouvir Ou aquela MPB coisa, do que é ouvir os discos antigos, ou né? aquela coisa como é que é? É um disco que talvez você escute, que talvez a mina que você está interessada também escute. Fazendo uma brincadeira assim, mais É palatável. 97 mesmo que foi o acústico dos Titãs. Mas isso é aquilo, sabe? Do tipo, você imaginar que aquela geração dos anos 80 tá com 20, 30 anos ali, tá tendo o primeiro filho, coisa do tipo, de repente você tá ouvindo MPB, né? Aquelas músicas que você gostava em formatos leves, lá, Formato. formatos Alpha FM pra você ouvir. E E aí isso acaba colocando, talvez o Viper tivesse uma chance se tivesse tido alguém promovendo isso pós 97, 98, né? Tem pra todo mundo, mas não daí, teve, né? daí tem. A gente faz uma brincadeira assim, que daí tem uma banda que vai se reconfigurar e que vai ser importante paralela para cá, que entra nessa. Eu fiz esse sinal de encaixar assim com a mão para quem tá no YouTube vendo, que é o Capital Inicial, que se reconfigura naquele começo ali. A gente estava lembrando como é que é. A gente estava lembrando da data lá do Acústico MTV, que é começo, mais de 2000. É, mas tem o primeiro disco que é depois Atrás dos Olhos, que é
e que daí o Viper também está circulando. Como é que é? O Vipers também estão circulando nessa história, também estão nesse rolê. Depois a gente vai lembrar, ainda o acústico do Capital Inicial ainda é com o Louro Jones, mas depois o Ives vai É virar isso, né? Só pra gente não adiantar o que acontece ali, só pra gente tentar pôr o que a aconteceu, né? ordem. O Dinheiro Preto sai do Capital Inicial, vai ter o Tipo, Vertigo que tem um cover de Rush, do Deep é, Purple, Ian South, lá que é, pelo amor de Deus. O Capital Inicial tenta lançar um disco com outro vocalista ali, que também não dá certo, e eles voltam. Em 98, Capital Inicial lança um disco novo que chama Atrás dos Olhos. E esse disco tem uma. A música que chama a atenção desse disco ali é uma tal de O Mundo, né? E pô, quem assina essa letra, quem assina essa música é o Pete Passarello. E é uma música que basicamente recoloca o Capital Inicial com uma banda em ascensão de novo, também nessa esteira após a volta dos Titãs, né? e aí, como é que eu tava até aqui pegando para colar, pra gente fazer como é que é. É a música que você. Como é que é? Eu tava brincando com o Thiago exatamente de novo antes do cavalo. É a música que vai irritar, porque é a música do tchuru, tchuru, tchuru. E, tipo assim, o problema não é a música, o problema é de Ouro Preto, mas isso é outra história. E aí, Nossa. como é que é? É a música, então, como é que é? Você já esteve no céu, foi tudo divertido para você, chega a sua hora então de provar tudo que existe. E daí ele tem uma frase, como é que é, que... Ah, o refrão dela, que é a parte que eu acho que é isso é Pete Passarel, como é que é? Vão falar que você não é nada, vão falar que você não tem casa, vão falar que você não merece. Que anda bebendo, que está perdido e não importa o que dissesse, você seria divertido. Vão falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Se eu for ligar, por que é que vão falar, não faço nada. Pete Passarel, entende? Que entrega a letra perfeita para um capital inicial se reconfigurando, remontando os Legos e indo para essa esteira de Eles. acústico e se É, reencaixando nesse padrão ali. exatamente. E aí é uma grande vingança, né? É o que a gente fala do Pete Uhum. Passarel compondo uma música que vai virar hit depois num outro artista, mostrando que o problema não tem pra todo mundo foi sair como Viper, foi não ter tido uma promoção, foi ter saído num ano errado. Talvez se ele tivesse saído nessa mesma época, 2000, 2001, coisa não aconteceria, né? Mas eu lembro que em 2001 o Viper tenta retomar, assim. Eu vi um show desse do Viper em 2001, que foi o primeiro show dessa retomada. Em 99 saiu uma coletânea do Viper, né, que é Everybody, Everybody. Eu nunca vi isso na minha frente, esse disco na minha frente, assim. Mas é da Eldorado também. E tem músicas como a Rage, tem músicas do Tempo pra Todo Mundo nesse disco. Mas em 2001 eles tentam voltar, assim, eles voltam com o Guilherme Martin na bateria, volta pra banda. Ainda com a formação como quarteto, ainda com o Pete Passarel cantando. Eu vejo um show em 2001, desse show de reunião no Palace, antigo finado Palace, em São Paulo, na época devia chamar DirecTV Music Hall. Mas que é um show que acontece uma coisa legal, que é no Bis o André Matos participa. Ele não canta Living for the Night, se não tem enganado, mas ele canta Prelude to Oblivion e Heavy Rock no Bis, assim. Que era todo mundo, a gente foi ver esse show e todo mundo na expectativa de que vai rolar uma participação especial do André Matos, sabe? Mas foi um show do Viper mais ali com essa pegada do Viper da turnê do Evolution, Pete Passarel cantando, aquela toca cover de Iron Maiden, toca cover de Ramones. Eles lançam a Instinto Selvagem, que era uma música nova do Viper, que depois aí vira a música do Capital Inicial também. Então, e o Viper tenta dar essa volta ali em 2001, mas aparentemente mas essa volta não dá muito certo porque o Ives acaba entrando no Capital Inicial no final de 2001. A banda até segue com o Val Santos, que é o cara que tá sempre junto na história do Viper ali. Mas a banda não volta para um hiato, assim, aí até 2004, 2005, quando assume o Ricardo Botti, assume os vocais. O Ricardo Botti era um aluno do André Matos. A banda já estava em, já tinha feito as pazes com o André Matos pós-expulsão do Angra, o André Matos pós-treta do Angra, o André Matos olhou pro Viper com um carinho melhor, mais daquilo ali, do que estava acontecendo. E ele sempre teve um carinho legal, assim, nesse pós. Então, na época do Angra não tinha, assim, na época do Angra parecia que falar de Viper com ele, não sei, eu nunca aproximei pra falar isso com ele, o pouco contato que eu tive com ele nunca chegou a isso.
Mas a impressão que tinha que Viper era passado, assim, e pós-Angra, Viper passou a ser uma coisa que ele lidou melhor, assim. E acho que talvez uma das coisas legais aqui é que, assim, ele também não vai voltar pro Viper. É tipo assim, beleza, tamo juntos, se precisar, tamo aí, mas não é volta. Isso eu É, acho uma coisa legal. então, acho que isso até a gente até pode falar isso um pouco mais pra frente. Mas assim, aí o Ricardo vai assumir em 2004, o Ricardo é um aluno do André Matos pra cantar, aí o Guilherme Martin sai e volta o Ricardo Gracia pra bateria, assim. E eles lançam um disco que chama All My Life em 2007, com essa formação, com o Val na guitarra, o Ricardo Gracia na bateria, Felipe Machado, Pete Passarel e o Ricardo Boss cantando, Ricardo Botti cantando. E é um disco que eu acho bem honesto, assim, um disco de metal melódico que remete a um metal melódico que não é ultra técnico e que naquela época pra mim isso era legal, sabe? É Tipo, sincero. era sincero, mas era do tipo, tô querendo fazer uma boa música, não fazer uma música com solo longo, com riff difícil, com tempo quebrado. Meramente fazer uma boa música nesse estilo, assim. Uma das coisas que me incomoda no disco, assim, é que eu acho que o Pete Passarel podia ter cantado uma música ou outra. Acho que cabia pra ele, assim, o vocal dele cabia em uma música ou outra. Não, obviamente, Love Is All, que é cantada pelo André Matos. Né? O André Matos chega a gravar, faz participação especial. Acho que Come On, Not That Easy são músicas que, a do It All Again, são músicas que encaixariam no vocal do Pete. O disco poderia dividir um pouco. Não ser só o Ricardo cantando todas as músicas, assim. Mas é um disco que eu acho um disco bem bacana, assim. É um disco que me agradou bastante. Eu vi bastante o Viper nessa época, de 2007, 2008, com o Ricardo Boss cantando. Então, vi vários shows ali. Então, um disco que eu gostei muito. Gostei relativamente bastante, até ouvi bastante o disco na época. Mas aí, de novo, o Viper entrou em ato. Ricardo Bosch vai sair da banda ali em 2010, o Ricardo Gracia também sai. E aí em 2012 tem a reunião com o André Matos, né? E aí o Guilherme Martin volta pra bateria, mais uma vez o Guilherme Martin bancando uma reunião do Viper. E aí com o André Matos e quem assume a guitarra é o Hugo Mariucci, que eles chamam para ter um guitarrista técnico, porque aí é a intenção, eles saem em turnê tocando os dois primeiros discos na íntegra, e aí o Viper tem uma intenção de fazer a entrega, aquela crítica toda que eu fiz do Maniacs in Japan de ser desleixado, 2012 era, não, vamos fazer, se a gente vai tocar esses dois discos na íntegra com o André cantando, a gente vai fazer isso do jeito, né? E tem essa entrega, e aí tem 2012, eu vi o show em São Paulo, foi gravado o DVD ali, e assim, se não me engano, foi a última vez que eu vi o André Matos ao vivo. Talvez seja a última vez que eu tenha visto o Pete Passarel ao vivo, não me lembro de ter visto depois. Pode ser que eu tenha visto em algum festival, mas sem dar a devida atenção. Mas foi o último show que eu vi com essa atenção, com essa vontade de ver, assim, dos dois ao vivo. Agora dos dois, né? Isso. Daí tem um Então. disco que entra depois, na sequência, que ele vai levar um tempo que é de 2020, e que ele parece que, na verdade, ele foi gravado em 2002, só que ele ficou muito tempo na geladeira, que é o Praticamente Nada, que é o solo do Pete Passarel. É um disco bem bacana, assim. Eu ouvi ele, pela primeira vez eu vi ele depois que o Pete morreu mesmo, assim. Quando a gente falou que ia fazer o episódio do Bota aqui. Pete. Eu fui ouvir pra lá, tipo, o mundo dele tá bem melhor que o mundo do Capital Pô, Inicial, porque ele não exatamente. faz. Uma história antes. É isso, ele não faz aqueles chururu e ridículo, assim, ele faz meio que em arranjos misturado. Tem Instinto Selvagem, foi aquela música que eu vi com o Viper tocando e que depois Capital tocou. Então, é um disco bem bacana, assim, é um disco de MPB, assim, basicamente, na MPB eu diria que é um disco de rock latino até, porque tem uma certa pegada de rock argentino em algumas músicas ali. Ele era argentino de nascença. Ele é de nascença, apesar de não ter nada. Eu lembro que uma das coisas que me decepcionou foi que eu achando que Love of My Life ia ser tipo um cover bizarro do Queen, mas é uma música dele mesmo. Ele escreveu uma música que chama Love of My Life. Mas é um disco bacaninha, assim, de ouvir, agradável, né? As músicas são boas, assim, o Pete Passarel mostrando o talento dele de vocal. Queria saber mais de quem tinha gravado nesse disco, mas eu não achei essas informações, quem gravou, quem estava A única acompanhando a coisa é banda. que ele na jogada. Mas quem toca bateria, que os violões, guitarra e tal, assim, não sei quem que é. Mas é legal porque assim, é um disco tipo assim, que você entende a pessoa por trás. Você Pois entende é. você entende a cabeça. E aí, pra gente Agora, fechar, a gente teve depois o Timeless, que ele é do ano passado. isso. Era esse disco.
já, e aí eu dou a gente É, vai se lembrar, assim, né? O Casoilo entra em 2017, né? Logo que o André Matos chega a fazer alguns outros shows antes perdidos. Acho que o André Matos teve um Rock in Rio em 2017, se não estou enganado. Não, 2013, que eu ia ter visto no Rock in Rio, cara. Não, então, esquece. Não, mas em 2017 é que o Leandro Casoilo entra na banda, né? Então, aí o Leandro até saiu um disco com ele 6 anos, mas nesse meio tempo morre o André Matos. Né? O Hugo Mariucci sai da banda e volta, e aí eles acabam chamando o Kiko Shred pra entrar na banda também, então. Mas enfim, Timeless sai em 2023. Aí eu brinco só um PS, tipo, o Leandro Cassoilo, que é um baita vocalista que tava lá na Eterna, que é uma. É, Quando foi tava indo pra explodir. é isso, né? Que o Eterna era uma banda. Uma banda evangélica, né? Uma banda De metal gospel. de metal gospel, assim, e ele é que tinha o baterista Danilo, né, que era o baterista deles, que era, cantava muito bem, mas ele, o Eterno era muito difícil de tocar ao vivo, então eles precisavam de um outro vocal, e o Caçoilo foi o cara que entrou pra cantar e dividir os vocais com o Danilo. Ah, E, vai falando. não, isso, né, só lembrado, ele teve também, acho que o Secret Sinner, se não estou enganado, ele tocou. Eu Que até é, fui ver aqui o que. Ah, tem, que legal. não, Seven Seal, é Secret Sinner, Seven Seals. Diga. Pô, tem os Eterna com a data trocada, mas os Eterna estão lá no. Achei no iTunes. É, velho. Até vou resgatar. Grata lembrança do Eterno. Bah, como é que é? Glorioso Terra Nova. Então. E O... aí, voltando pro Timeless, né, pra gente fechar, que é o Timeless é talvez o disco do Angra, o disco do Viper tentando fechar essa história mesmo. Eu achei engraçado como, de certa forma, a coisa funcionou, porque a última música do disco chama Reality, que foi uma instrumentalzinha feita pelo Felipe Machado, e ele diz que foi feita para se contrapor a Illusions do Teatro Fate, assim. Vai para Então, Sapiens. por É, mais a que pauta se pega. do Teatro Fate, então, por mais que a coisa seja, parece que acabou por vias tortas, sendo uma espécie de disco final, né? Imaginar, né? Pra mim não faz nenhum sentido existir um disco do Viper sem composições do Pete Passarella. E nesse disco tem as composições dele, e é um disco mais. Eu ouvi quando saiu e na hora ele me pareceu aquilo que o que eu gosto no All My Life é o que me incomoda na Timeless, essa busca por perfeição de arranjos, de solo ultra técnicos, de vocal perfeito. Apesar de aqui ter o Pete cantando já algumas músicas, né? Então, que para não ficar tudo no Caçoeiro cantando. Tem umas músicas bem mais diferentes ali que o Pete coloca The Android, que é uma música tipo, tem uma pegada meio mais pesadona, meio Motorheadzona. Tem uma outra tem uma pegada pós-punk, que é. Qual que é que tem pegada? Tem uma pegada dessa Vit Writer, então, que ela tá lá no final do disco. Ah, tem Angel Heart, que é meio baladinha. Thaís, que é uma balada que ele fez dedicando à mãe do filho dele que tinha falecido também, né? Então, assim, mas é um disco que acaba soando pra mim como muito técnico. Na The War tem umas horas que o Pete ele recita músicas próprias. Acho que ele recita At Least a Chance uma hora, ou Product Oblivion. Uma outra ele recita Not That Easy com o instrumental da HR e da Heavy Rock por baixo. Então, você tem umas coisas legais assim. Ele é muito pretencioso e algumas horas isso funciona, algumas horas isso me deixa meio enfadonho ouvindo, assim. É aborrecido, mas é tudo bom, assim, pra quem gosta de metal melódico, é um disco que entrega, assim, pra quem ainda gosta, tem prazer de ouvir isso. É esse estilo. Como é que é? E lembrando, são discos por serem lançados pela Wikimetal, eu tava olhando assim, os preços são mais baratos do que o normal Isso. nas lojas online, E assim. aí disponibilizaram quase todos esses discos. Acho que tem pra todo mundo, é o único que não tá disponibilizado online, Isso. assim. O Maniacs in Japan, ele foi disponibilizado online, mas sem as covers, mas o que é legal é que eles disponibilizaram com as faixas bônus que eles lançaram agora, que foram as músicas que foram tocadas naquele show do Japão, mas que não foram lançadas oficialmente. Então eles são com bootleg version, e aí você tem
como curiosidade para ver o Pete Passarella tentando cantar Moonlight, tentando É, cantar Prelude to Oblivion, né? E tem uma versão demo de uma música do Coma Rage, é linda, que eles tinham, foi a primeira vez que eles tocaram ao vivo, que é a Keep the Words, né? Que acho que é a última música do Coma Rage, que tá com outro nome, mas é a Keep the Words que eles tocam ali, mas a música é basicamente igual, a letra tá um pouco diferente. Mas assim, olha, esse trabalho que o Quick Metal fez de resgate do Viper é um trabalho bem legal. Na pandemia eles lançavam o Viper Monday, o Viper Wednesday ali, mas que todo dia eles colocavam um vídeo diferente do Viper ao vivo ali. Tem tipo um documentáriozinho do Viper que é o Living for the Night em DVD, que é bem legal, que tem uma historinha, 50 minutos que eles contando e tem gravações ao vivo, assim, então acho que vale a pena você achar aí no balaio, não sei se o material do Viper agora ficou caro, né, que depois que morre a coisa ultravaloriza, mas pelo exatamente. menos no site do Wikimetal as coisas que estão do Wikimetal continuam com preço normal, assim. R$ 30, tipo, bem palatável. Eu, bem. Mas é isso, como é que é? Acho que a gente repassou bem. Eu esqueci de fazer uma coisa que eu sempre falava, que pra mim assim, o Pete Passarel era uma espécie de P.V. Wagner brasileiro, assim. Exatamente. Era um cara que tinha o ótimo compositor, mas cujos dons técnicos, cuja habilidade não de cantar e de tocar não estavam de acordo com o que ele tinha condição de escrever, com o que ele escrevia, assim. Uma bela comparação, como é que é? É. Pete Wagner ao vivo depois da quarta música. Essa é uma pena, sabe? Tipo, eles vão tão marcados pra tocar, né, no Bangers Open Air, que a gente que anunciou antes essa semana, a gente nem falou. E era um show que eu tava curioso pra ver, eu queria ver. Esse é um show, eles falam que era um show dedicado a Evolution, não sei se eles tocar o disco inteiro, se eles iam tocar bastante música do disco. Pois estava bastante. Não sei, era um show que eu ia ver, assim, né? Eu ia pedir, se eu for cobrir, eu ia pedir pra cobrir esse show do Viper. Se eu tivesse comprado, se eu comprasse ingresso, eu iria fácil ver. Não tá. Não foi cancelado ainda, ninguém sabe o que vai fazer. Poderiam, assim, eu acho que num mundo perfeito seria uma ótima oportunidade de fazer um último show do Viper. Sim. Vamos lá, a gente faz um show especial. Só vamos tocar a música do Pete Passarel cantando. Vamos chamar uma ou outra pessoa para participar, o Ives. Que a gente vai, por exemplo, Ricardo Botti também. Fazer uma coisa legal, assim. Fazer uma coisa legal, não um nível que eles fizeram do tributo ao André Matos ali, mas uma coisa ensaiadinha, bonitinha e entregar um show, uma homenagem do tamanho que o Pete Passarel merece. Eu acho que até para o festival fecharia uma homenagem dessa, sabe? Eu acho que Sim. o festival é o tipo de coisa que como é que é? A situação é muito triste, mas é o tipo de coisa interessante de você fazer num festival, entende? Eu acho que funciona, acho que seria legal, poderia fazer num festival, sei lá, de repente fazer uma turnezinha desse tipo, uma coisa assim. Mas eu acho que é uma oportunidade, eu torceria pra ser alguma coisa desse tipo. Assim, eu não consigo mesmo imaginar um disco do Viper Não. sem o Pitch Passarel, a menos que eles peguem músicas que o Pitch Passarel já tinha entregado, que eles tinham demos e gravem, coisa assim. E o chat GPT reescreve. Mas assim, tipo, porque até no último, no Timeless, já tem músicas que o Pitch Passarel nem chegou a tocar, que o baixo gravado pelo Nando Fernandes mesmo, pelo Nando Machado e pelo Daniel Matos, então. Se de repente o Daniel Matos entrar pra substituir o Pitch Passarel, acaba sendo uma homenagem daquelas duas em um, né? Exatamente. Mas, assim, vamos ver, tá na mão do Felipe Machado, ver o que ele faz com isso Realmente é daí. muito pensado com muito carinho. Exato. A pessoa, como é que diz assim? E talvez por ser o mascotinho ali do rolê e não ser da banda, talvez vai estar, como é que é? Um passo bem para dentro e um passo um pouco para fora para olhar a situação como um todo. Não, mas falando do Felipe, guitarrista mesmo, né? Não do Nando, né? O Nando Exatamente. fatalmente vai dar o suporte que o Ink Metal sempre Exatamente. dá, mas o Felipe que Exatamente. é membro fundador, que tá ali, teve em todas também, assim. Não, Acho não. que de repente o Felipe vai ter que ver Acho, o que ele faz com isso. acho como é que é. Era uma banda interessante, uma banda que era muito marcada por dois irmãos e que talvez agora outros dois irmãos que estavam ali no rolê vão Vou ter que tocar. tocar isso aí. É, Mas é isso, pessoal. Brigadão, brigadão pela atenção, brigadão pela atenção. Escutem Viper, escutem o disco do solo do Pete Passarel, tipo, como é eu que é? E procure no YouTube
Tem pra Tem todo para todo mundo. mundo. E com o tempo, como é que É, você não precisa mais ter vergonha de dizer que você gosta desse disco. é. Tem pra todo mundo. Se você quiser comprar, vai gastar uma graninha ali, que É, deve cento estar e vinte e uns cinco olhei no mercado. 125. Feito, pessoal. Um abração, abração. Até a próxima semana. Até a próxima.